Bom, pessoal, continuando então a questão das unidades, né, sistemas de medida, vem aquela pergunta sempre. E para a gente uniformizar, né, o que aconteceu? Então foi criado um sistema chamado Sistema Internacional de Unidades, que vulgarmente é chamado de SI. Então quando vocês se referirem ao SI ou ouvirem falar do SI, vocês sabem que é esse sistema. Tudo começou lá no século XVIII, quando começou a existir o sistema métrico decimal. Então começou -se a abolir, né, essa coisa de ter medidas mais abstratas, ou mais regionais, ou mais locais, para se ter um padrão confiável e que fosse reprodutível internacionalmente, né, a importância disso daí, porque se a gente for falar dessa unidade, a gente está falando do mesmo valor no mundo inteiro, tá? Então, em 1875 foi feita a primeira convenção do metro, né, uma coisa que para nós hoje talvez não seja nem palpável, falar, vamos fazer uma reunião sobre o que é um metro, né, mas naquela época foi feita uma convenção justamente para que se adotasse como que isso ia ser colocado, né, para ser internacional. Então, por exemplo, foi adotado um protótipo. O que é um protótipo? É estabelecer que o metro vai ser sempre aquela medida que está lá num lugar de referência. Então, toda vez que aquilo precisar ser calibrado, vai se medir aquele objeto ou aquele sistema e aquilo lá vai se chamar metro. Tá? Então, é assim que foi feito. E a partir de então, né, foram feitas outras conferências, né, destaque-se de 1889 de pesos e medidas, né, então daí já começou a ter muito mais que apenas o metro, né, foram outras medidas, para que na década de 60 fosse criado o SI. E com a criação do SI, a gente tem que lembrar sempre que existem as unidades que são chamadas unidades de base, mas que a gente tem aí milhões de unidades derivadas. Então, quer dizer, quando eu internacionalizo isso, eu posso falar em qualquer país sobre essas unidades, eu estou falando da mesma medida. Por isso que ela existe um protótipo e algum lugar que armazena esse protótipo ou que tem como padrão esse protótipo, tá? O que a gente tem hoje? 7 unidades de base. Falo hoje por quê? Porque isso não é estático, né? Se precisar em algum momento mudar, se a gente precisar ter uma adaptação, a gente tem essa possibilidade. Quais são? Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de substância e intensidade luminosa. Talvez essas 5 primeiras sejam mais comuns, né? Então a gente fala, por exemplo, comprimento de alguma coisa, a gente fala em metro. Então essas unidades aqui são as unidades de base. Fala em massa, a gente fala em quilograma, tempo em segundo, corrente elétrica em ampere e temperatura em Kelvin. Tá? Lembrar sempre que Kelvin é a temperatura absoluta e não tem graus, né? Quem tem graus são graus Celsius e Fahrenheit, que não são absolutas, tá? Quantidade de substância é uma unidade de base mais química, né? Onde a gente fala, foi chamado anteriormente de quantidade de matéria, que é o mol, né? Então, quantos mols, o pessoal costuma às vezes falar quantidade de mols, mas o nome correto é quantidade de substância, tá? E intensidade luminosa a gente usa pouco, mas é também uma unidade de base, que é candela, né? Então a gente tem aí de intensidade luminosa, a gente chama de vários outros parâmetros, mas eles não estão associados à intensidade luminosa, eles estão associados às vezes à potência, né, de um objeto, de uma lâmpada, mas a gente tem sempre um valor exato de intensidade luminosa. Então, parte da intensidade luminosa pode ter consequências até, é claro, mudança de temperatura, quantidade de corrente elétrica consumida e tudo mais. Tá? E como é que a gente varia tudo isso? Para poder fazer essas variáveis, então a gente tem aqui, por exemplo, as grandezas variadas, né, que são as derivadas das grandezas que a gente tinha aqui anteriormente, né, as de base, que são área, velocidade, concentração e milhões de outras, né? Então, quando a gente fala em metro quadrado, a gente não está falando, por exemplo, de comprimento, a gente está falando de área, mas a área é uma grandeza derivada de comprimento, tá? E aí a gente pode ir fazendo várias e várias derivações para ter volume, para ter velocidade, para ter concentração, para ter densidade e por aí vai, tá? Então a gente faz as combinações necessárias para que se obtenha de novo, igual a gente falou no começo, as unidades que a gente precise, mesmo que elas sejam complexas, mas bem definidas. E a gente usa prefixos, tá? Então essa aqui é a parte mais matemática da coisa, onde a gente tem, por exemplo, que o quilo equivale a 10 ao cubo, que o giga equivale a 10 à nona, e aí os que ficam menores, né? Centi, que é 10 a menos 2, a gente está acostumado o centi a falar de centímetro, por exemplo, né? Então, centi é o 10 a menos 2 do metro, centímetro, por isso virou centímetro. O giga, a gente fala de gigabyte, né? Então, 10 a 9 bytes, gigabytes. Micro,
né? Micro 10 a menos 6, então a gente vai falar muito de microlitros, vocês vão ver que tem essa medição de volume bem pequena. E nano, né, um termo bastante atual, 10 a menos 9, que são os nanocompostos, a nanotecnologia, né, que são as ciências que envolvem materiais nessa dimensão. Então a gente já tem tecnologia para trabalhar aí na 10 a menos 9 do metro, né? Então é bastante pequeno. Claro, a gente não consegue necessariamente ver tudo, mas a gente consegue trabalhar e mensurar isso através de equipamentos e tecnologias, tá? Para encerrar essa aula, só citar alguns erros comuns, né, que a gente costuma colocar. Por exemplo, quando a gente fala minha pressão é 12 por 8, né, o que está faltando aqui? A unidade, né? Então, 12 por 8 o quê? 12 por 8 pode dar abertura a falar de várias coisas, né? Kelvin, metro, litros, não, e é uma unidade de pressão, né? Então, é o que? ATM, milímetros de mercúrio, Pascal, né? Qual a unidade que a gente está falando? Na segunda situação aqui, a concentração da solução é 0,1. 0,1. 0,1 o quê? 0,1 pode ser muito, pode ser pouco, dependendo da unidade. E temperatura 36,5, né? 36,5 dependendo da unidade, pode ser um absurdo, né, para a sobrevivência humana, ou pode ser temperatura corpórea, por exemplo, se for 36,5 graus Celsius, tá bom? Pessoal, qualquer coisa, chama aí, põe nos comentários, pede uma dúvida e a gente continua na próxima aula. Tchau, tchau.